Bem-vindos ao Baixo de Zero, um podcast da Federação de Desportos de Inverno de Portugal. O meu nome é João Cardoso e neste podcast iremos explorar as várias modalidades de inverno e as histórias que o acompanham. Hoje connosco temos Sérgio Figueiredo, o Diretor Técnico Nacional da Federação de Desportos de Inverno. Ora, o Sérgio nasceu na Covilhã, formou-se na Universidade da Beira Interior como mestre de ensino da Educação Física. É atualmente o aluno de doutoramento em Ciências do Desporto e leciona também na UBI como assistente convidado. Isto tudo é o menos interessante. Sérgio, Diretor Técnico Nacional, conta-nos a tua história. Bom, boa noite a todos, primeiro. A minha história nos desportos de inverno tem sensivelmente mais de 30 anos, ou eu, por aí. Na transição entre os anos 80 e os anos 90, pronto, criou-se ali uma primeira paixão pela modalidade, e a partir desse momento foi uma prática regular, desde inicialmente com uma vertente mais recreativa e puramente de turismo e lazer, para depois rapidamente começar a transformar-se numa vertente competitiva, com participação nas primeiras competições, campeonatos nacionais, alguns eventos deste tipo. Pronto, e a partir desse momento começou a aparecer alguma afição à modalidade, e sempre com muita vontade de querer mais e aprender mais e desenvolver-me um bocadinho nesta área. Pronto, e a partir Sim. daí foi mesmo o arranque, foi por aí, até que me surgiu o primeiro convite, por parte ainda de uma primeira estrutura que estava ligada à Federação de Desportos de Inverno, que na altura era a Federação Portuguesa de Ski, que tinha sido criada em 92, e entretanto depois havia também uma estrutura que é a Escola de Ski na Estância de Ski, que me convidou. O responsável da Escola de Ski na altura achou que eu tinha algumas qualidades e capacidades para desempenhar essa função e convidou-me para inicialmente começar a estabelecer a minha primeira relação profissional com esta modalidade. Foi mesmo por aí que comecei a fazer algum trabalho no ensino do esqui alpino. Começaste a competir em 98. Eu andei à procura do teu historial de competição na FIS Sim, e descobri aqui uma série de competições, em Espanha principalmente, a sim. nível já da universidade, portanto, já em Sim, já foi particular. essa já foi as provas a nível com registro FIS da Federação Internacional. Pronto. Antes disso era só os campeonatos nacionais e algumas competições, o antigo troféu Serra da Estrela, que era um troféu dos anos 90, que tinha uma espécie, era uma espécie de um circuito em que tinha algumas localidades, ou seja, havia a Taça Cidade da Covilhã, a Taça Vila de Manteigas, a Taça Cidade de Ceia e eventualmente mais alguma, não estou a esquecer, mas havia, como tínhamos muito mais dias de neve do que temos atualmente, havia um circuito com alguma regularidade e conseguimos fazer competições, sem estar com muita memória, mas 5, 6 competições por época seguramente. E esta passagem de atleta para técnico foi quase uma coisa que se deu sem saber bem como nem porquê, não é? Quer dizer, foi ali uma transição gradual com base na experiência também, não é? Claro, exato, foi um bocadinho por aí, mas eu também não quis dar o salto muito rapidamente e procurei um bocadinho começar da base e tal como disse, olha, nesses primeiros 2, 3 anos foi muito dar aulas de ski na estância, de nível zero, de adaptação inicial à modalidade, pronto, e ganhar estaleca, como costumamos dizer, nos níveis, nas etapas de desenvolvimento mais básicas da modalidade. Pronto, e a partir daí fui-me desenvolvendo, fiz uma primeira formação na altura, quando abriu o ski park. Fizemos também uma segunda formação já no estrangeiro, quando a estrutura do ski park foi inaugurada. Todos os professores que estavam a trabalhar tanto na estância como no ski park, que a equipa era a mesma, foram fazer uma formação à Espanha, à estância da Astum Candanchu, e então fizemos lá uma primeira formação internacional e aí fiquei mesmo motivado, porque achei que
que estava bastante interessado naquela área e até, inicialmente até motivou uma mudança de curso pessoal, porque eu entrei na Universidade da Beira Interior como caloiro de Engenharia Eletromecânica. E Ah, entretanto foi neste ano em que aconteceu isto tudo e rapidamente decidi que a engenharia e as matemáticas não eram não era não uma eram a minha praia. praia e então rapidamente alterei o curso, a minha matrícula e fiz uma mudança de curso para Ciências do Desporto, pronto, e aí em paralelo com a licenciatura fiz também alguma formação de base na área dos desportos de inverno. E pelos vistos ficou essa paixão pela universidade, porque é um bocadinho aquela conversa do aluno que entra e nunca mais sai. Sim, e continua. Sim, foi um bocadinho por aí, porque depois, entretanto, terminei a licenciatura. Quando terminei a licenciatura, a minha prioridade foi logo fazer uma formação, a formação certificado oficial dos treinadores em Espanha. E então fiz nessa altura, entre 2005, 2006, 2007, esses 3 anos, fiz toda a formação em Espanha. E pronto, e aí foi quando pronto, cresci mais na minha aprendizagem e no conhecimento da modalidade. Pronto. E na altura já assumi também algumas funções que eu tinha dentro da estrutura da Escola de Ski da Serra da Estrela. Até essa altura era um professor de ski e quando fiz essa formação, logo quando fiz a formação de grau 1, fui convidado para coordenar a equipa e ser o diretor da Escola de Ski da Serra da Estrela, que aceitei com vontade e empenho, e durante 6, 7 anos, por aí, desempenhei essa função, porque estamos a falar de épocas desportivas, não, Uhum. por anos não consigo controlar muito bem, mas desempenhei essas funções durante esse tempo todo, que foi o tempo que depois também, em simultâneo, quando voltei de Espanha da formação mais técnica, voltei outra vez à formação universitária e fiz o mestrado em Ensino e Educação Física para também desempenhar funções nessa área. Foi por um... Por acaso até foi uma altura boa, porque foi mais ou menos nessa altura que a própria Federação também se começa a mudar um pouco, começa a reinventar de uma... Foi no final dos anos 2010, não Sim, é? Antes de 2010. sim, foi em setembro de 2009, acho que por aí. Foi no verão de 2009 que houve algum. Ali a Federação entrou num choque de direção mesmo, e houve alguns problemas dentro dos órgãos sociais, e surge uma nova direção, pronto, e pela qual sou convidado para entrar para as funções que estou a desempenhar neste momento, de coordenação das seleções nacionais e a direção técnica nacional, e pronto, e que tenho vindo a tentar desenvolver até o momento. E nessa altura E foi. com base nisso, vamos então entrar nessas funções. E aqui, se calhar um bocadinho, perguntar, então, e o que é exatamente esta função? Quais é que são as responsabilidades que advêm ao diretor técnico nacional? As responsabilidades são um bocadinho variadas, ou seja, desde organizar as seleções nacionais, prever primeiros períodos de preparação pré-competitiva, competitiva, dentro da competitiva prever também quais é que são as competições importantes onde deveremos estar e onde poderemos ter algum resultado que seja provável que possamos ter uma boa classificação. E outras mais de um índole de participação, que também é importante, algumas competições cujo o objetivo inicialmente era aparecer, aprender e desenvolver. Pronto. E a ideia foi um bocadinho essa no arranque. Um, a nível de seleções nacionais é praticamente isso, e depois toda a logística que está associada a isto, desde preparação das viagens, preparação das reuniões, das reuniões técnicas que temos, preparação no caso do treino, também de toda a logística que temos de preparar um treino, desde piquês a barbequins, a material de pista, e pronto, toda a estrutura que envolve o treinador para o treino. Quer seja comigo diretamente, quer seja com alguns treinadores que eventualmente também podem colaborar com a Federação e que também fazem outras competições, outros estágios, com o crescimento que a Federação foi tendo ao longo deste tempo, já há algumas seleções que neste momento já não saem, ou seja, já não é preciso o sério estar em todas, já houve alguns treinadores que já colaboraram, porque já não conseguimos estar em dois sítios ao mesmo tempo, e não somos propriamente omnipresentes, e então a ideia é um bocadinho tentar organizar tudo para que as coisas corram bem, tanto nas estruturas onde eu estou, como nas outras que possam ser
trabalhadas neste tempo. Depois há também algum trabalho que é desenvolvido aqui a nível de preparação, também a nível de equipamentos, de estruturarmos um bocadinho a equipa a nível de ter equipamentos que permitam a prática em segurança e em situações que eu tenha que rever também o material, ou seja, tanto o equipamento próprio do atleta a nível de roupa técnica, como também o equipamento do atleta a nível de material de esqui, ou seja, botas, esquis, bastões, garantir que todos eles estejam dentro das normas que são estabelecidas pela Federação Internacional e que depois na prática este material também esteja em condições de prática, de modo a que os atletas tenham o melhor desempenho possível com o material que têm. Isto mais a nível de seleções nacionais. A nível da direção técnica, é um bocadinho mais coordenar este trabalho das seleções nacionais numa visão mais internacional com o trabalho interno. E o trabalho interno passa um bocadinho por promover algum desenvolvimento aos clubes, desde seja a formação de treinadores, como alguns projetos ligados à formação, aos escalões de formação, que possam aumentar um bocadinho a nossa base e a nossa escolha, que nas nossas modalidades de esportes de inverno é sempre um bocadinho restrita e curta, porque os clubes não têm um número de atletas muito alargado, mas a ideia é um bocadinho essa, dar condições aos clubes para que eles possam alargar o seu trabalho e a partir daí conseguirmos crescer e ter uma base maior. Pronto, e isso é feito através, quer seja pela formação de treinadores, quer seja por dar mais condições aos clubes, é um bocadinho por aí que é feito este trabalho. E isto leva-me à minha próxima pergunta, que é quantas equipas temos, quantas seleções nacionais temos, que seleções nacionais temos, ou seja, não é modalidades, porque obviamente estamos aqui a falar de esqui, mas de que variantes dessas modalidades e, de forma geral, quantos atletas é que nós temos em Portugal atualmente a praticar as várias variantes do ski? É assim, nós ou seja, a modalidade é uma, que é o esqui alpino, e depois temos disciplinas. Dentro das disciplinas temos logo dois grandes grupos, que são as disciplinas técnicas, que é o slalom e o gigante, e as disciplinas de velocidade, que são o Super G e o downhill, que são nomes mais ingleses, não temos uma tradução para português. Mas, ou seja, estas duas são logo dois grandes grupos que em Portugal temos mais tradição para treinar as disciplinas técnicas, pelas nossas raízes até da própria Serra da Estrela, que não temos condições para treinar muita extensão nem muita velocidade, e então estamos muito virados para pelo slalom gigante, e nos escalões de formação tentamos ainda, em algumas competições, ir um bocadinho ao Super G, para ver se podemos ter algum potencial aqui. E basicamente é essa a divisão. Depois temos os próprios escalões de formação. Ou seja, temos aqui dois escalões que são dos mais pequeninos, que é o sub-10 e o sub-12, masculino e feminino, em que tentamos, numa primeira parte, apenas observar os atletas. Já foram realizados 2 ou 3 eventos com este objetivo, que é um Open Day, em que o meu objetivo é apenas observar que atletas é que eu tenho, que são convidados os clubes que apresentem os seus atletas com estas idades, para nós percebermos que potencial é que temos para depois as primeiras competições internacionais que aparecem no escalão sub-14 e sub-16. E aí já há competições internacionais propriamente ditas. Existe um circuito internacional que é o FIS Children, que faz parte do Youth Development da Federação Internacional, em que são uma série de competições que têm um caráter parecido em versão mini, né? Para estes escalões, mas tem um caráter parecido com um campeonato do mundo entre países, onde estão os melhores atletas que daqui a 10 anos estarão na Taça do Mundo. Pronto. E nós vamos fazer temos uma regularidade anual em praticamente todas estas provas, de ir a 3 troféus essencialmente, ou seja, o troféu Borrufa em Andorra, que é no final de janeiro, o troféu Topolino, que agora não temos ido com tanta regularidade, mas que é em Itália, entre final de janeiro e início de fevereiro, e depois temos também outra prova no final da época, que é na primeira semana de abril, normalmente,
que é o troféu Lascar em Val d'Isère, em França, que é também uma prova bastante reconhecida neste circuito de Fischler. Pronto, e é aí que fazemos então, que tiramos as nossas medidas relativamente ao Não critério por nada. internacional. Exato, e então, pronto, nestes escalões de formação, basicamente é isto que é organizado, ou seja, tentamos organizar as equipas que permitam representar dignamente Portugal. Pronto. Houve aqui uma mudança de filosofia também nos últimos anos, que nestes primeiros anos nós levávamos quase todos os miúdos, há um número máximo que nós podemos levar, uma cota, né? E tentávamos levar o máximo possível. Neste momento já começamos a ter algum critério de que temos que ir com qualidade, ou seja, já não interessa ficar nos últimos lugares e apenas participar, não. Nós já temos algum investimento, tanto dos clubes, como dos pais, como dos próprios atletas e da própria federação, em treino, que depois já queremos resultados. Pronto, e a partir daí estamos já a tentar fazer já uma verdadeira seleção e perceber quem é que tem talento e quem é que não tem talento para poder seguir depois para as etapas seguintes do desenvolvimento do praticante. E estes jovens que são identificados depois acabam por ter que ir para fora para crescer, se calhar, não? Sim, depois há aqui um ponto-chave que é a mudança do sub-16 para o sub-18. Depois há mais duas categorias em júnior dentro da FIS, chamam os Under 18, que é os U18, e os Under 21, que é os U21. Que uns que são considerados os chamados Júnior 1 e há depois o Júnior 2. Isto é um intervalo grande, são 5 anos, ou seja, a age group é grande, são desde que eles fazem ali 16, 17 anos até aos 21. Pronto, é muito tempo. Mas é uma altura-chave porque muda tudo. Muda a característica da competição, que é mais longa, é mais dura, as pistas são mais inclinadas, são mais, a própria neve tem características diferentes, a neve é mais densa, mais dura, mais difícil de esquiar. E depois há outra mudança muito importante que é o material de competição, ou seja, os skis têm uma longitude e umas cotas que são estabelecidas pelas normas internacionais da Federação Internacional, e que neste salto do sub-16 para o sub-18 há uma diferença muito grande no que diz respeito à longitude, à própria flexão do ski, e fica bastante, ou seja, o primeiro ano de adaptação, o primeiro e segundo ano entre os 17 e 18 anos é uma adaptação muito difícil e em que os atletas também, se alguns estão habituados ali a sair em provas que saem com dorsais entre os 50, 60, 70 nestes números, depois nas provas FIS apanham dorsais que são o cento e tal à partida e quando chega a vez deles a neve já está de tal maneira transformada que em vez de esquiarem em pistas, esquiam em pistas nós podemos dizer um campo de batatas, está toda destruída a pista, é extremamente difícil, ou seja, muda tudo, e aí pronto, por isso é que nós temos que trabalhar um bocadinho melhor a base, para quando eles chegarem aqui, já não sentirem tanta dificuldade como sentiram os nossos atletas que estão agora já nessa categoria, como o Ricardo Brancal, o Manel Ramos, que sofreram um bocadinho e agora estamos a tentar que os sub-14, que os sub-16 já tenham outro nível de treino que lhes permita ser mais fácil a transição. Pronto, e é por aí um bocadinho o trabalho que vamos fazendo. Um objetivo de futuro é trabalhar ainda mais cedo, ou seja, o sub-10, sub-12, há provas interessantes em Espanha que poderemos participar no futuro. Tem que haver aqui uma nova organização e a estrutura crescer um bocadinho de modo a que possamos ter mais equipas a treinar em simultâneo e a competir em simultâneo em diferentes sítios, que até o momento é um bocadinho difícil coordenar a agenda toda. E, o resultado disto tudo é a participação em competições internacionais de nível sénior, não é? Ou pelo menos não é sénior, mas seria o do. Ah, após a fase Essa dos júniores. transição, Estamos a falar dos exato, campeonatos do mundo e eventualmente os Jogos Olímpicos ou os exato. Olímpicos Sim, o depois aqui Festival temos. Olímpico da Juventude. Sim, posso esclarecer aqui dois níveis, ou seja, há as competições de caráter olímpico, digamos assim, e as outras de caráter de campeonatos do mundo, pronto. E também aí há dois patamares, ou seja, há os escalões júnior, que é os campeonatos do mundo júnior, que se realizam anualmente,
E depois temos os campeonatos do mundo absoluto, que se realizam a cada 2 anos. E aí, nos campeonatos do mundo absoluto, temos todos os atletas que vemos na World Cup, no Eurosport, semana a semana, que os 50 primeiros estão lá e depois entra mais, normalmente mais um de cada país, numa fase, primeiro numa fase de qualificação e depois temos nos últimos anos conseguido entrar sempre na corrida final com pelo menos um atleta, mesmo que normalmente levamos 3, 4, mas pelo menos um em cada escalão consegue entrar. Pronto, e essa é dentro da Federação Internacional, são os grandes eventos. Depois temos ainda as de caráter olímpico, que tem 3 níveis também, ou seja, temos o European Youth Olympic Festival, que é o Festival Olímpico da Juventude Europeia em português, que integra todos os atletas de escalão júnior dentro dos comitês olímpicos europeus. Ou seja, é tipo uns olímpicos júniores só da Europa. E este é o primeiro nível, digamos assim. Depois temos os Youth Olympic Games, que vão dentro de alguns meses decorrer na Coreia, em janeiro agora, 2024, em que será uns Jogos Olímpicos aí já mais à séria, mundiais, mas, como o nome diz, Youth, ou seja, só para júniores, ou seja, dependendo depois das modalidades, há várias modalidades, desde o ski alpino à patinagem ao curling, e nesses aí temos também um leque variado de idades, pois cada Federação Internacional tem o seu ex-grupo definido, mas pronto, são atribuídos aqui normalmente dentro da FIS para o escalão sub-18. E depois o patamar mais alto do movimento olímpico, que é os Jogos Olímpicos de Inverno. Pronto, e aí também já fizemos, já nos últimos anos, 3 participações consecutivas e temos conseguido estar presente sempre pelo menos 2 atletas, masculino e feminino, nestas modalidades. E esta era a minha próxima questão, era aqui relacionada com os melhores momentos na Federação. Eu acho que certamente envolverá a participação ou qualificação nos Jogos Olímpicos. Sim, sim. A primeira vez que conseguimos classificar para estar presente nos jogos foi de veras importante. Aquele momento em que conseguimos perceber que estava validada a nossa cota foi importante, e depois é sempre aquele momento que é a entrada no Estádio Olímpico em representação de Portugal, é sempre um momento vibrante e que nos enche de orgulho, e que entramos sempre com isso, percebemos que estão câmaras apontadas a nós e milhões de pessoas a ver. É um momento que nos faz mexer connosco, e que apesar de já houve 3 situações repetidas, aquele momento, pronto, é sempre irrepetível, não, apesar já de ser uma situação recorrente, mexe sempre connosco. E os primeiros foram em 2010. Não, 14. 2010 houve uma participação olímpica, mas a direção que tinha entrado na altura estava ainda a reorganizar-se, e o atleta foi acompanhado, foi a Vancouver, o Dani Silva, mas eu já nem me lembro com quem foi acompanhado, sinceramente. Mas ainda não foi com esta estrutura que tem a Federação neste momento. Depois só fomos a 2014 com o Arthur e com a Camilo. E depois, pronto, 2018 novamente e 2022 novamente. E 2026, certamente. Sim, Com fé. esperamos aí, pelo menos é uma das ambições da direção, é aumentar o número de participantes nesta e noutras modalidades. E aqui entra a outra questão, que é histórias engraçadas. E esta se calhar não é muito engraçada, mas passou-se nessa primeira participação, em 2014, não é? Aparentemente houve lá uma questão com o atual presidente. Sim, essa foi uma história que de engraçado não teve muito, pelo menos pela parte dele, né? Essencialmente pela parte dele, mas o Pedro Flávio teve um acidente em pista à minha frente. Estávamos os dois a voltar, não foi da competição em si, era um dia de treino e tínhamos desmontado o treino e vínhamos a encaminhar o dia, e eu, o Pedro, estava um daqueles dias dentro da comunidade dos quialpinos, sabe o que é a luz plana, que é aqueles dias em que está assim, um dia que não está sol aberto e que a situação ou seja, a visibilidade é difícil, ou seja, é difícil definir o relevo do terreno e o contraste, ou seja, não há contraste, e então
houve um acidente, ou seja, houve uma saída de pista em que o Pedro tem um acidente, deu várias voltas sobre si próprio e com os skis, e eu em segundos estava ao pé dele, mas ele percebeu-se logo que tinha algo grave, pronto, ou seja, ele teve uma fratura, uma multifratura do fémur, e percebemos logo que tínhamos ali uma situação complicada. A minha prioridade foi garantir que ele não entrava em choque hipovolémico, ou seja, para perceber que não havia uma fratura exposta e que não tinha, e que garantia que não havia ali mais nenhum problema além daquele grave que ele já tinha. Pronto, e tentei logo avaliar essa hipótese através da manipulação, percebi que ele estava estável, pronto, e depois foi tentar estabelecer ali o socorro rapidamente. Chegaram logo as equipas de emergência e conseguimos evacuá-lo. Ele ainda foi administrado analgésico em pista ainda, porque ele estava com bastantes dores e com uma imobilização ali difícil, ele ainda sofreu um bocadinho no transporte até ao hospital durante esse período. Um mau bocado. E Foi. certamente há histórias melhores, não é? Portanto, há momentos mais divertidos. Nós rimos agora, o Pedro não vai achar piada nenhuma a isto, mas é uma daquelas histórias que ficam na história do desporto português, não é? Quer dizer, Sim, foi a primeira participação desta era. desta era e acabam por ter essa infelicidade. Mas certamente há outras histórias engraçadas que são dignas de contar. Sim, agora não me lembro assim de nenhuma propriamente que seja. Mas houve várias histórias. Celebrámos, por exemplo, nesse mesmo ano, eu penso que até foi num dia anterior, ou por aí, ou 2 dias anterior, celebrámos o próprio aniversário do Arthur Rance, lá. E foi um momento engraçado porque conseguimos reunir. Ele tinha colegas de alguns países que também treinavam, porque os países pequenos têm uma característica que se juntam, pronto, então protegem-se uns aos outros e criam até, estabelecem algumas amizades e então conseguimos, com algum esforço, trazer um bolo, trazer algumas coisas para podermos celebrar o aniversário dentro da aldeia olímpica com os colegas dele, pronto, e foi um momento também interessante e houve vários, pronto, desde também me lembro, isso já aconteceu 2 vezes, celebrar o futsal português foi ainda nos últimos Olímpicos, ganhamos a final do Europeu, penso eu, sim, foi do Europeu de futsal, e eu e o fisioterapeuta levantámos-nos às 3, às 4 da manhã para ir ver a final, porque eu sou um aficionado do futsal também, e levantámos às 3 ou 4 da manhã para estar a acompanhar o jogo em direto, porque não podia ser de outra Não podia maneira, ser de outra maneira. tinha que ser em direto. E então são situações que vivemos ali, pronto, e que nos lembramos. Um, e pronto, vamos então, se calhar, falar um bocadinho do futuro e dos planos para 2026 e mais do que isso, para além de 2026, falando um bocadinho aqui do que é que está na calha para Portugal, em particular para esta modalidade. Aqui está um bocadinho fazer uma das ambições é um bocadinho dar autonomia aos clubes, ou seja, uh, ali na pré-pandemia tentámos desenvolver 2 ações de formação para treinadores, ou seja, foram estabelecidos desde o início, desde 2010, 2011, o próprio PDJ regulamentou a nova formação de treinadores, com o Plano Nacional de Formação, o PNFT, o Plano Nacional de Formação de Treinadores, que foi aplicado já na nossa federação, com os cursos de treinadores, e depois nós, a partir da altura em que já temos algum volume de treinadores e com algum interesse, a prioridade aqui foi dar mais formação, tipo mais validação de competências a essas pessoas. E na altura, com o objetivo sempre de quê? De que depois os clubes possam ter alguém dentro da sua estrutura que possa fazer este trabalho técnico e que não estejamos sempre agarrados ao trabalho que é feito dentro das seleções para desenvolver todo este capital de atletas que os próprios clubes têm. Pronto, e a ideia é um bocadinho dar valências aos clubes para eles próprios trabalharem, fazer os seus estágios, as suas competições, para depois a federação e as seleções, quando vão buscá-los aos clubes, já terem uma melhor base. Tá? Este é um dos pontos.
Outro seria também alargar aqui um bocadinho, porque alargar a base de treinadores, ou seja, eu tendo mais treinadores a trabalhar, eu consigo estar com o sub-18 na Áustria, enquanto outra equipa técnica está a trabalhar, por exemplo, em Espanha, no indoor em Madrid, com os escalões de sub-10, sub-12, e fazer um trabalho, porque o inverno é pequeno, tal como nós sabemos, e nós não conseguimos estar em todo lado ao mesmo tempo. Então a ideia é que haver uma solução, essencialmente aquilo que temos que resolver é haver recursos humanos e recursos financeiros que permitam que esta estrutura exista na realidade. Pronto, e aí é um bocadinho por aí. E esse é o problema comum, acho que a todas as modalidades, falta de recursos, mas tem que haver esse trabalho. Também, não só, e aí é verdade, não é só um trabalho a nível da federação, mas também dos clubes e do resto da comunidade. E um bocadinho o trabalho que estamos aqui a fazer é nesse sentido, dar visibilidade a estas modalidades que por vezes, obviamente toda a gente conhece, mas ninguém conhece a realidade nacional. Exato. É, é um bocadinho complicado, por vezes. E, não sei, Sérgio, tens outros pontos que queiras abordar? Não, não penso que esclarecemos um bocadinho aqui o que foi pronto, o trabalho desenvolvido ao longo destes anos, tá, nas suas diferentes fases, em que eu colaborei. Primeiro, uma fase mais de atleta e de professor de esqui da modalidade, e depois numa fase mais ligada à própria estrutura, terminando numa fase que estou ligado só mais, mais às equipas técnicas das seleções nacionais, e cujo objetivo máximo será mesmo esse, é tentar. Aqui não podemos falar em massificação, como o tradicional modelo piramidal do desporto, porque neste tipo de modalidade esportiva é difícil massificar, mas pelo menos alargar um bocadinho a base e alargar a qualidade. E a ideia da qualidade é que os nossos atletas, quando chegarem aos escalões sub-14, sub-16, já tenham feito 2 ou 3 anos de treino sério, que lhes permita chegar e não estarem a lutar pelos lugares do top 10 do fim, mas sim já termos como objetivo chegar ali ao meio da tabela, já conseguirmos aparecer no meio da tabela. Nós tivemos aqui, entretanto, não falámos sobre isso, mas tivemos aqui algumas felizes representações, porque outro trabalho que foi feito e que não falámos aqui foi o trabalho de desenvolvimento de conhecimento junto das comunidades portuguesas no estrangeiro. Pronto, Era essa a minha próxima questão, exatamente essa. Era o trabalho da diáspora, porque dava-me ideia que havia aí uma oportunidade de interagir com as comunidades da diáspora e aproveitar os atletas que eventualmente não tivessem conseguido seguir caminho com as seleções da nação onde habitam. Mas deixe-te sim, continuar essa conversa, Sérgio. sim, é um bocadinho por aí, ou seja, alguns não seguiram esse caminho e foi por aí que começámos, ou seja, com o Arthur Anse, foi um desses exemplos. Ele já não tinha ah, espaço, ele ainda esteve integrado na seleção B da França, mas entretanto já não tinha espaço e tentou outra solução por razões e motivos familiares que o levaram a ter a nacionalidade portuguesa, e depois houve uma aproximação até nós. E depois começámos a trabalhar um bocadinho antes. Pronto. Depois dessa primeira relação, começámos a ficar um bocadinho mais alertas para a comunidade portuguesa a residir no estrangeiro, e fomos buscar. Temos vários exemplos, desde a Suíça. Na Suíça temos vários exemplos, desde São Moritz a Geneve, que tivemos atletas tanto num escalão mais jovem como depois mais júnior, sub-18, o André Bunhona e o o Almeida também. Ou seja, tivemos várias atletas que puderam representar Portugal, mas que tinham tido uma forte base de trabalho na sua base. Depois, por exemplo, na França tivemos a primeira contacto com o Arthur Anse, mas tivemos também depois nos escalões de formação a Vanina, que foi uma miúda que nós apanhámos logo nos escalões iniciais da formação e que nos trouxe, por exemplo, neste troféu Borrufa, que é um troféu internacional,
trouxemos vários pódios durante 2 ou 3 anos, pódios e primeiro lugar e segundo lugar, vários que trouxemos desta. E quando Portugal estava habituado a aparecer Portugal ali no top 10 do fim e depois aparece-nos no pódio, não passámos pelo meio, fomos direto ao pódio. Porque era uma miúda que teve algum talento e depois, entretanto, até participou agora nos últimos Jogos Olímpicos em Pequim e que, pronto, entretanto, também decidiu terminar a sua carreira, que já era longa, apesar dela ter uma idade ainda ser bastante jovem. Ela já tinha uma carreira longa no treino, desde os seus 6, 7 anos que vivia com o pai, que era o treinador, e ela fazia um home study, ou seja, ela estudava em casa, que em França tem essa facilidade, e treinava durante 15 anos que fez esta modalidade, então chegou a uma altura em que parou, mas deu-nos bons resultados. Por exemplo, neste patamar de competição do sub-14, sub-16, que até nem foi a primeira, porque no escalão masculino, com o André Bunhona, que eu referi há bocado, também já tínhamos tido medalhas de ouro, ou seja, dentro do troféu Barrufa, no escalão sub-14 também já tínhamos tido bons resultados. Pronto, é um bocadinho por aí, ou seja, vamos buscando e tentando repescar alguns atletas e outros desde a formação. Neste momento temos mais 2 atletas na Suíça, 3, desculpem, e temos mais 2 atletas no Liechtenstein. A questão da nossa base de formação entre o sub-14 e sub-16, neste momento 50% da seleção é daqui do território nacional e o outro 50% estão lá. Isto é um apelo para quem depois ouvir que faça Sim, parte destas comunidades, nos contacte, em exato. particular aqui o Sérgio, Sim, o contacto é porque muito fácil e depois há ou seja, é só um contacto com a federação via e-mail, numa primeira fase, tá? E depois podemos estabelecer um contacto mais próximo por telefone e o meu trabalho aqui será um bocadinho avaliar as próprias capacidades do atleta, que numa primeira fase podem ser feitas e numa primeira triagem apenas por visualização de vídeo, tá? E percebemos logo o nível e do que é que estamos a falar, e até por avaliação de resultados em competições no local onde eles estejam. E depois numa segunda fase podem integrar um primeiro estágio, podem integrar uma competição internacional e a partir daí começamos a desenvolver trabalho. é o caminho das pedras. Neste caso, a descer por elas A descer. abaixo. O- Penso que a minha última questão é relativa a este novo ciclo olímpico. Nós estamos mais ou menos a meio A deste meio, ciclo sim. olímpico de 2026 e é perguntar um pouco quais é que são as perspectivas aqui para esta modalidade para os Jogos Olímpicos e para qualificações. Para qualificações é difícil ir mais do que nós já temos neste momento, ou seja, pelo menos um atleta masculino e um atleta feminino vamos ter seguramente, porque já temos dentro dos mínimos, ou seja, o que é o critério dos mínimos olímpicos, temos já 4 ou 5 atletas no masculino e também pelo menos 2 no feminino, ou seja, temos já massa crítica, como se costuma dizer, ou seja, temos quantidade e depois vamos apurar a qualidade porque só podemos levar um. Pronto, entretanto, o novo ciclo, ou seja, o ciclo de apuramento, o ciclo olímpico já está, são estes 4 anos, né? Mas depois há uma fase de apuramento que começa em junho, tá? Será de junho de 2024 até sensivelmente à data dos Jogos Olímpicos de Inverno. E esse período que é mais ou menos 1 ano e meio vai ser um período de qualificação olímpica. Apesar de nós sabemos que eles já estão dentro dos critérios, mas é dentro desse processo, depois vamos afinar e apurar quem é que será o representante de Portugal nos Jogos Olímpicos. Aqui pode haver outra oportunidade, que era a nossa ambição, que era um dos nossos atletas entrar num ranking superior da Federação Internacional que permita abrir uma segunda cota. Tá? Mas pronto, ainda não temos bem claro como é que vão ser os critérios a partir de junho e a partir daí podemos então estabelecer essa ambição de haver uma segunda pessoa ou seja, irmos com mais um atleta no masculino e no feminino. E aí havia a oportunidade de irem 4, por exemplo. Mas 2, penso que 2 estão mais que garantidos. Tá? E só falta é definir quem. Isso cabe-lhes a eles definir. Já, É. já, não, já nos foge das mãos. Mas pronto,
quem nos estiver a ouvir pode contar. 2026 a bandeira de Portugal há de lá estar. Sim. E o Sérgio provavelmente vai poder depois contar mais uma vez como é que ia entrar no Estádio Olímpico. Sim. É isso. Sérgio, não sei se temos mais algum tópico para cobrir, senão, de outra maneira, acho que terminamos. Não, Portanto, acho que não me lembro de mais nenhum. com Mais isto, nada. terminamos. Foi o Abaixo de Zero e contamos convosco, obviamente, para nos ouvirem no próximo episódio. E muito obrigado. Ok, obrigado, boa noite.